Jesus vai voltar logo, né? Acho que eu nem vou fazer faculdade. Pô, Jesus vai voltar logo, mano. Não vou me nem preocupar com o INSS. Pra quê? Isso é uma perda de tempo. Planos pro futuro? Não, deixa isso quieto. Não vai importar. Já tá pertinho. Mas será que tem que ser assim mesmo? Será que essas perguntas fazem sentido à luz da Bíblia? Bom, é sobre isso que nós vamos refletir hoje. E este é o canal Justo Cálice. Eu me chamo Felipe Ângelo. Seja bem-vindo a este espaço. Sente-se confortavelmente e vamos conversar. Bom, a volta de Jesus é uma doutrina fundamental para o cristianismo. E ela é a grande esperança que move todas as outras coisas que são feitas aqui na Terra por conta do nome de Jesus. Atrelado a isso, você tem a promessa da ressurreição. E essas coisas são justamente uma das principais promessas que foram feitas por Cristo. Assim, existe uma grande expectativa pelo cumprimento delas. Na Bíblia existem algumas passagens que dão a entender que essa volta ela aconteceria de forma breve, de forma curta, né? E aqui eu separei duas passagens para nós lermos. A primeira está em Hebreus 10:37, e aqui a Almeida Revista Corrigida diz: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então, em Hebreus é dito que um poucochinho, né? Ou um pouquinho, melhor, usando uma palavra mais moderna, né, para nós. Ele virá e não tardará. É certo que ele virá e o tempo é curto. Já em Apocalipse 22, verso 12, na Almeida Revista Atualizada, diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então aqui é dito que aquele que vem, vem sem demora. São dois textos que apresentam claramente a verdade de que a volta de Jesus, ela é breve, ela é quase iminente. E o próprio Jesus, né, em seu caminhar com os discípulos, ele vai falar como ele voltaria, né, como a volta dele seria muito iminente, como aquelas coisas estavam prestes a acontecer. Eu não vou me aprofundar nesses textos, né, tem uma série de polêmicas, talvez, que precisaríamos olhar com mais cuidado para esses textos, mas esse não é o foco da nossa conversa de hoje. E a questão que fica é, afinal, quão pouco é esse tempo, né? Afinal, 2000 anos já se passaram desde que essas coisas elas foram ditas por Jesus, né? E assim, como é que a gente pode lidar com esses textos, né, que apresentam a volta dele como breve, né, como um pouquinho de tempo? E para isso a gente precisa olhar para a própria Bíblia, né? Afinal, ela explica ela mesma. E quando a gente vê outros textos, a gente vai poder entender que esse pouquinho, esse breve, não é absoluto. Pelo menos não absoluto no sentido humano, não na temporalidade humana. Quando a gente lê 2 Pedro 3, verso 8 e 9, na ARA, né, Almeida Revista Atualizada, diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então você vê aqui que já nos dias de Pedro, né, após a morte de Jesus, alguns anos, ele pastoreando e ministrando para aqueles, né, que eram seguidores de Cristo, ele já começa a fazer uma certa ressalva. Olha, gente, calma, ele prometeu e ele vai cumprir, mas veja que um dia para Deus, né, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, ou seja, Deus ele não retarda a sua promessa, as coisas acontecem
no tempo dele, a partir da vontade dele. Então, mesmo que ele tenha dito, né, existe essa coisa do breve, do logo, para Deus, o tempo dele funciona de forma diferente. Então a gente já vê Pedro, de certa forma, relativizando, né, essa questão do que significa breve, né, e por que Cristo utilizou esse termo, né? Ao longo da história do cristianismo, você teve alguns movimentos que marcaram datas para a volta de Jesus, como a partir de uma expectativa, né, do cumprimento de algumas profecias ou supostas profecias. Mas como a gente ainda está aqui, né, significa que Jesus ainda não voltou. E por isso, esses momentos deveriam e devem ficar como lições para nós de que nós não sabemos o dia e nem a hora da volta de Jesus. Apesar de existirem sinais para isso, né, nós de fato não sabemos. Afinal, o próprio Cristo ele disse, olha, nem os anjos, nem o Filho sabe o dia e a hora, né, mas o Pai que sabe. Isso aqui a gente está falando no momento em que Jesus ainda estava na Terra, né? Hoje as coisas são um pouco diferentes. Jesus já recebeu, né, a glória, está glorificado, está no céu à destra do Pai. Mas naquele momento Cristo não sabia, nem ele mesmo sabia, né? E a igreja de Tessalônica também estava perguntando, né, para Paulo, olha, Paulo, quando é que vai ser a volta de Jesus, né? Acho que as coisas estão muito perto de acontecer e tal. E em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3 diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui a gente vê Paulo falando para a igreja, né, de Tessalônica, os tessalonicenses, que eles não precisavam ficar tão preocupados assim, com medo ou inquietos em relação a aquele grande dia, a volta do Messias. Porque isso não aconteceria sem que antes viesse o filho da iniquidade, né? Sem que antes fosse revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então existe aqui um marcador claro, né, para a volta de Jesus. Era necessário que esse filho da iniquidade, o filho da perdição, ele se manifestasse. E no próprio discurso de Jesus, em Mateus 24, a gente vê ali uma série de coisas, né, que precisavam acontecer para que a volta de Cristo, de fato, fosse real, fosse palpável e pudesse se cumprir. Mas apesar disso, apesar de nem todas as coisas terem se cumprido, nem tudo ter acontecido, nem todas as coisas que a Bíblia estipula para a volta de Cristo terem acontecido, nem todas essas coisas aconteceram, né? Ainda assim, existe um grande problema, né, na forma como a gente lida com essa verdade. Porque muitas pessoas, a partir, né, de terem uma má relação com essa crença, elas muitas vezes começam a pensar e a fazer as mesmas perguntas, né, ou as afirmações, melhor dizendo, do início do vídeo. Não vou fazer isso porque Jesus já está voltando. Não, isso aqui não precisa me preocupar quanto ao futuro, porque Jesus já vai voltar. Jesus já está ali, aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos. Bom, pelo menos
Eu não sei quanto exatamente de tempo cada uma dessas pessoas estipulam, né, para a volta de Jesus, mas cada uma delas tem uma noção mais ou menos de quando Jesus vai voltar para elas. Só que isso é muito ruim e é problemático. E a gente pode abordar isso, né, a partir de duas perspectivas, ou pelo menos 2 pontos de vista, né? 2 perspectivas não, 2 pontos de vista. A volta de Jesus como escapismo. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. E o segundo ponto é o sensacionalismo feito em torno de supostos cumprimentos proféticos. Bom, vindo para o primeiro tópico, né? A volta de Jesus como escapismo. É fato que essa vida, né, aqui na Terra, imersa pelo pecado, imersa pela angústia, né, ela é muito ruim. E, inevitavelmente, né, uma hora ou outra, os seres humanos se desiludem com esse mundo, com a vida aqui e agora. E principalmente o cristão, ele vai chegar a um momento onde ele está mais cansado, mais triste, mais angustiado, e ele vai se desgostar mais do que a maioria dos dias, a média dos dias dele com esse mundo. E ele vai começar a olhar para o céu, vai começar a olhar para a esperança da volta de Jesus, a esperança de novos céus e nova terra, de um mundo sem pecado. Ele vai começar a ansiar por isso. E tudo bem, não tem problema nenhum em ansiar. Essa é a nossa grande esperança, essa é a esperança do cristão. E isso, de certa forma, é até bom que aconteça. O problema é que, a partir disso, a gente pode ter um relacionamento, começar a ter um comportamento disfuncional a partir desse anseio, dessa esperança. Que, no caso, é utilizar a volta de Jesus como um escapismo, né? Não, eu quero que Jesus volte porque assim todos os meus problemas serão resolvidos. De fato, quando ele voltar, todos os nossos problemas serão resolvidos se estivermos salvos. Mas nós não podemos fazer disso uma forma de escape, né? De querer fugir dos problemas e das dificuldades do dia a dia. Uma forma de, não, eu vou ignorar todas as coisas que eu preciso resolver aqui e agora, e que Deus poderia me ajudar a me tornar forte, me tornar capaz para resolver e enfrentar cada um desses problemas. Mas não, como eu estou utilizando a volta de Jesus como um escape, né, para os meus problemas, as minhas dificuldades, eu não vou pedir a ajuda de Deus para resolver esses problemas, eu simplesmente vou colocar eles de canto, vou deixar eles de lado e não preciso me preocupar com isso. Jesus já está voltando. E isso é muito ruim. É ruim porque o tempo vai passando e muitas pessoas, né, ao longo da história já se frustraram. E quando o tempo passa, ela vê que Jesus ainda não voltou, o que acontece é que ela fica ainda mais deprimida, né? Porque aquela ansiedade, aquilo que era para ser uma bênção, que era a grande esperança dela, se torna uma ansiedade, algo que vai destruindo ela aos poucos. Uma outra coisa que reforça, né, essa má relação com essa crença, e é o nosso segundo ponto, é a questão do sensacionalismo dos cumprimentos proféticos. Então existe um problema muito grande, que é quando muitas vezes é alardeado determinados cumprimentos de profecias ou supostas profecias, né, que estão para acontecer e que validam a proximidade da volta de Jesus, mas que muitas vezes não são. E aí o que acontece é que a pessoa que já está com aquele tipo de postura, né, o primeiro ponto que a gente abordou, quando ela vê essas supostas profecias se cumprindo, ela fica esperançosa, ela fica alegre, ela fica feliz, mas daí vai passar 1, 2, 6 meses, 1 ano, e Jesus não volta. Apesar do suposto cumprimento profético que deveria ser um indicativo da volta de Jesus. E aí aquela pessoa
que estava animada, né, estava feliz, ela vai esmorecendo, ela vai se desanimando, porque a grande esperança não se cumpriu. E aí, quando uma nova profecia, ou suposta profecia, se cumpre, ela se anima de novo. E aí o ciclo ele se repete, né? Esse movimento de ânimo e depois tristeza, desânimo, alegria e pesar. E isso vai corroendo aos poucos essa pessoa, né? E existem duas possibilidades para isso, que é ou ela fica nesse ciclo interminável, ou chega um momento que ela já se decepcionou tanto que ela perde a fé. Ela perde a confiança de que, de fato, a promessa vai se cumprir. E isso é extremamente catastrófico. Porque aquilo que era para ser uma bênção, motivo de alegria e de satisfação na vida dela, né? Uma esperança para a vida dela, se tornou ali um pesar, uma desgraça mesmo, né? Porque ela começou a se relacionar de uma forma muito ruim e destrutiva, com certas expectativas, com certos anseios, mas que não necessariamente estão fundamentados e baseados na palavra do Senhor. E por isso nós precisamos, acima de tudo, entender que a nossa espera, né, nossa espera pela volta de Jesus, ela precisa ser real. Nós precisamos buscar e querer e encontrar certa felicidade nessa verdade. Porém, nós precisamos viver aqui na terra enquanto Jesus não volta. E enquanto ele não volta, nós precisamos fazer as atividades que são necessárias que nós façamos aqui. Sejam elas fazer uma faculdade, o estudo para uma melhor qualificação profissional, seja ela se preocupar com o futuro, né? E como você vai estar no futuro, se você vai precisar pagar o INSS ou fazer uma aposentadoria particular, né, privada, juntar dinheiro, enfim. E tantas outras coisas que são inerentes à nossa vida aqui e agora. E quando a gente tem essa mentalidade, né, que precisamos esperar a volta de Jesus como se ele voltasse hoje, ou como se ele voltasse daqui a 1000 anos, nós vamos ter um relacionamento mais saudável com a volta dele. É claro que, particularmente, eu não acho que ele vai voltar daqui a 1000 anos. Eu acho que, de fato, pelo entendimento profético que eu possuo, ele está relativamente próximo. Mas o quão próximo é esse próximo? Né? Talvez 10, 20, 50, 100 anos? Bom, nós não sabemos o tempo exato, mas sabemos que existe sim uma certa proximidade. Mas precisamos nos relacionar de forma saudável com essa proximidade. E para não ficar apenas nas minhas palavras, eu deixo com vocês, né, as palavras do próprio Cristo. Em Mateus 24, justamente, né, no sermão que Jesus está dando aqui, falando a respeito do fim, tanto dos dias ali dos apóstolos, né, de Jerusalém, quanto no fim, de fato, escatológico, ele vai deixar algumas palavras, né, de como nós deveríamos esperar. Em relação a Mateus 24, abrindo um parênteses, né, é muito importante que nós entendamos melhor esse capítulo. Porque a má compreensão desse capítulo é justamente o motivo de muitas pessoas terem uma má compreensão do que significam os cumprimentos proféticos, né? Ou o quão breve a volta de Jesus é. Mas isso nós deixamos para outro dia. Mas enfim, Mateus 24, 42, verso 51 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então vocês veem aqui que Jesus ele propõe uma parábola, né, para explicar a maneira como os seus seguidores deveriam esperar a sua vinda. Ele mesmo atesta, olha, vocês não sabem quando o Senhor vai vir, por isso vocês têm que estar espertos, atentos, vigilantes, para que não sejam pegos de surpresa. Porque vocês têm que ser como bons servos, a quem o Senhor deu as suas bênçãos, e vocês, como mordomos, vão administrar essas bênçãos. E vocês vão administrar as bênçãos que o Senhor dá a vocês, dá a você. De forma que essas bênçãos, elas não sejam uma bênção só para você, mas elas sejam de fato uma bênção. Porque o propósito da bênção é abençoar aos outros. Deus te dá bênçãos para que você seja uma bênção aos outros que estão ao seu redor. Então, você precisa alimentar os outros servos do Senhor. Você precisa cuidar deles e não encher a cara, né, de cachaça ou de bebidas e se tornar um bêbado e sair a bater e espancar as outras pessoas. Então aqui fica um conselho bem claro de Jesus. Olha, enquanto vocês esperam, vocês precisam ter uma vida de acordo com os meus mandamentos. Porque afinal, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E o que é a essência dos mandamentos de Deus? É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estamos aqui e amamos a Deus e amamos ao próximo, utilizamos os recursos que Deus nos dá de forma a abençoar aqueles que estão à nossa volta, é dessa forma, é dessa maneira que Deus quer e deseja que nós esperemos a sua vinda. E se nós ouvíssemos mais os conselhos de Cristo, nós teríamos de fato um cristianismo mais saudável e nos relacionaríamos melhor com essa grande esperança, que é a volta dele. E esse é um convite que é feito a você hoje. Talvez você esteja desesperançoso com o mundo, mas não deixe que isso se torne motivo de ansiedade para você. Mas ponha a sua verdadeira esperança, a sua genuína esperança em Cristo, para que ela possa florescer. E a partir dessa esperança, daquilo que está para acontecer, ela produza frutos agora. E você possa frutificar e abençoar a todos aqueles que precisarem de ti, a todos aqueles que você puder ajudar. Porque assim foi que o Mestre recomendou que nós fizéssemos. Então, foi um prazer refletir contigo. Eu me chamo Felipe Ângelo e nunca se esqueça, existe um justo cálice. E se você deseja entender melhor como aquelas pessoas que nunca ouviram a respeito de Jesus, nunca ouviram o nome de Jesus, não sabem nada do Evangelho, como essas pessoas serão salvas, clica aí nesse vídeo que está aparecendo para você. Acho que vai ser muito útil na sua caminhada. Bye, bye.